Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais essa live. Hoje é um dia especial, porque a gente sempre traz alguém especial aqui, porque hoje é o quadro Conte a Sua História e Transforme em Livros. E a minha convidada de hoje é a Alice Aroeiras, que ela já entrou aqui na sala. Seja bem-vinda, querida. Eu já vou receber você aqui. E eu quero destacar hoje que nós vamos trazer um tema, de fato, é saia da depressão. Eu sei que muitas pessoas têm passado por esse problema. O nosso país é muito impactado por isso. Às vezes as pessoas acham que isso é brincadeira e não é. É de fato uma coisa grave, algo que precisa ser de fato tratado, cuidado com muito carinho, né? E muitas vezes os familiares eles não entendem isso, não compreendem essa situação, então é preciso ser bem trabalhado tudo isso. E eu quero que você que está nessa live, você que vai assistir no gravado, já compartilhe. Não perca essa oportunidade, de fato, de levar para mais pessoas esse assunto, tá? É desafiador para mim falar também. Eu não passei por esse processo de depressão. Tive um início, a gente vai estar compartilhando aqui no meio da live e eu vou poder compartilhar também a minha experiência. Mas esse quadro, ele é de fato para essa pessoa especial, que é a Alice, que acabou de entrar. Então ela vai contar também a história dela e também vai contar a trajetória dela aí, como ela saiu dessa questão da depressão e também que ela está iniciando aí o seu projeto de livros. Então é muito especial a gente poder trazer esse assunto e poder ajudar muito mais pessoas. Então eu vou aproveitar esse momentinho antes de eu chamar a Alice e vou compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder, tá? E você também faça isso, que você que está aqui, você também, Alice, já compartilha aí com todos os seus contatos para que eles venham realmente nos ajudar aqui também a debater esse assunto, fazendo com que ele chegue cada vez mais longe, né? E é muito importante que a gente compartilhe, né? Eu sempre falo isso porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu não sei o que eu vou fazer para transbordar, né? O que eu faço? Só de você enviar aqui o aviãozinho, de você compartilhar com as pessoas, já é uma forma de você transbordar. Então é uma forma que você vai estar ajudando alguém que você nem sabe. Então é uma forma de alcançar também. Estamos aqui na rede social. Muitas pessoas, por certas vezes, passam pela depressão por conta das redes sociais. Olha que curioso, né? Tanta informação que estamos aí nesse mundo e as pessoas muitas vezes acabam... a própria rede social acaba afetando a saúde das pessoas, né? Então, já compartilhei com o máximo que eu pude aqui. Boa noite, Rosângela, querida, seja bem-vinda também. E eu vou chamar a nossa convidada, que é a Alice. Deixa eu ver aqui como ela tá na sala. Vou chamá-la para participar aqui com a gente, já entrar. Boa noite, Jefferson, seja bem-vindo. Acho que eu mandei o convite errado aqui, gente. Chegou seu convite. Agora foi. Vê aí, você vai entrar. Boa noite, Jefferson. Vamos ver se vai entrar certinho. Boa noite, querida Alice. Conseguiu, deu certo? Boa noite. Como eu falei, né? A Daniela, gente o dá celular umas hoje. recomendações, né? Dá umas recomendações com a Sim, bateria do celular, porque a live, de fato, ela puxa muita bateria. Eu falo por experiência própria. Então, mas eu, que nós assim, quero estávamos. agradecer pela sua presença, né? A gente já vai começar, eu quero que você compartilhe. Isso mesmo, já chega sorrindo, porque o sorriso, de fato, ele abre muitas portas, né? Ele faz com que a gente já seja curado aí, já com o nosso sorriso. E eu agradeço, assim, pelo seu desafio, né? Que vocês também estão desbloqueando, você está se desafiando, isso que você está fazendo para você, né? Para sua família também, para as pessoas que estão aqui. Boa noite, Elisa Mar, seja bem-vinda. Porque eu falo assim, que as pessoas muitas vezes elas têm dificuldade para aparecer na telinha, e é verdade, eu também tinha, né? Então, como eu desbloqueei, hoje eu ajudo as pessoas também nesse processo, não custa nada, né? É uma forma que eu uso aí também de transbordo. Eu quero que você se apresente, fale quem você é, de onde você é, né? Se você tem filhos, conta um pouquinho a sua trajetória, e aí depois a gente já vai entrar nesse tema da depressão, tá? Eu quero que você compartilhe o que você viveu, né, como você viveu e também quais foram os passos que você fez aí para se libertar dessa questão e como que está sendo para você aí a sua atualidade, né? Como que você tem vivido no momento e depois também já puxar uma palhinha aí para os livros, tá bom? Só tô dando uns starts Ah, aqui, mas depois também vou ok. trazer alguns temas relevantes à questão da depressão, né? Eu também trouxe algumas questões Sim, aqui, tá bom? Então, fica à vontade para sim. você se apresentar, tá? É um momento de transbordo também. Então, pode deixar o rio fluir, tá bom? Boa noite a todos. Meu nome é Analice. Eu moro em Monte Alegre de Minas, uma cidade interior.
tenho 2 filhos, uma princesa e um general do reino. E sempre morei aqui, né? Eu saí para trabalhar na minha adolescência, quando eu terminei o segundo grau fundamental e fui morar na cidade grande. Bem, aí, Dani, o meu processo da depressão foi assim. Eu perdi o meu pai, né? De uma forma assim que é chocante, né? Porque você não imagina e não espera e não deseja isso. E foi logo após, né, o nascimento do meu segundo filho. Então eu tive assim 2 processos que eu não consegui, né? A primeiro foi a morte do meu pai, que não estava resolvido dentro de mim ainda. E devido, né, que você tem todo aquele resguardo, né, da maternidade, né, e parece que, assim, pelo isolamento que eu sentia, que eu dentro de casa, eu sentia um sufocamento, eu queria sair, tá? Parece que ali dentro eu não estava num ambiente adequado para mim. E eu fui entrando num processo depressivo. Aí eu fui ficando assim, eu chorava muito. Eu via, até assim, trocar a fralda do meu filho, eu achava tão difícil. Eu olhava assim e falava assim, nossa, mas eu tenho que trocar a fraldinha dele de novo. Mas assim, eu tinha amor demais. Eu não fui aquela mãe que sentiu rejeição pelo filho, não. Eu não conseguia. Minha mãe às vezes chegava e falava assim, oh, deixa eu levar eles lá para minha casa, né? Para você dormir um pouquinho, descansar. Eu não queria ficar sem eles, porque eu sentia neles força. Eles me davam força. Aí eu ficava em casa com eles e eu comecei aquela vontade de sair. Eu falei, nossa, aí eu fazia os passeios com eles, né? De manhã para tomar sol, aí à tarde eu saía para fazer os passeios. E numa dessas caminhadas, eu encontrei com um casal de amigos. Aí a gente conversando, aí a esposa dele falou assim, nossa, o meu esposo, ele superou a depressão, que ele falou que ele fez assim um juramento, né? Um pedido até, né? Não um juramento, um pedido para Deus que libertasse ele daquele sofrimento, porque ele tinha dado uma depressão muito forte também. E aí, nele me contar aquele relato, Dani, é uma coisa assim tão surpreendente, que dele falando assim, e eu fui olhando bem no olho dele assim, gente, foi como assim, você sentia aquele vento, aquela brisa vir na sua face assim, ó, e aquilo foi me entrando no meu coração, na minha alma, e eu fui sentindo aquele alívio do testemunho dele. Eu tive, assim, convicção, eu senti aquela fé dentro de mim, falei assim, nossa, a depressão, eu vou curar a minha também, né? Com o meu firmamento em Deus, e vou segurar na mão dele e falar, Senhor, a minha depressão é muito pequena diante de ti. O Senhor é capaz de me curar. O Senhor é o único, né, capaz de me tirar dessa depressão. E eu não precisava de mais nada. Era só eu ter meu firmamento, acreditar. E assim, Dani, eu pedia nos grupos, né, da igreja, eu tinha bastante amigas que tinham grupos de orações. Então tinha muita gente, a minha família orava muito por mim. Então isso aí teve um peso muito forte, né? Porque a oração, ela cura, ela transforma, né? Ela liberta. E eu ficava ouvindo sempre, eu colocava louvores todos os dias. Isso é uma coisa que você tem que mentalizar. Eu mentalizava o tempo inteiro, Deus. Eu ficava pedindo, Deus, me ajuda, segura na minha mão, não me solta, não me deixa. Eu sei que com o Senhor eu vou conseguir. Tive fé, muita fé, Dani. Eu acreditei e eu consegui vencer. Tanto que eu não quis continuar com a medicação, porque eu pensava assim, nossa,
o remédio é muito bom, ele já me deu assim ele já me conseguiu tirar daquele, porque a gente fica num estado assim tão, como que eu vou falar a palavra assim, paralisado, né? Que para você movimentar, você tem aquele mal-estar, aquele corpo que não reage. Aí você fica debilitada, você não tem ânimo, você não quer acordar, você quer falar assim, nossa senhora, o dia já amanheceu, eu vou ter que levantar, eu vou ter que fazer um café, né? Eu vou ter que trocar a fralda, e eu achava isso, para mim era muito difícil. E eu ficava assim, Deus me ajuda, né? Eu tenho meu filho recém-nascido, ele precisa tanto de mim. E eu sentia aquela dor no meu coração, né? Eu falava assim, nossa, mas ele é tão pequenininho, eu tenho que ter forças, né? Eu não posso deixar ele assim sentir, né? Porque as crianças elas têm a sensibilidade, né? Elas sentem o que a mãe sente. E eu ficava preocupada com isso também. E aí, Dani, eu fui tendo esse firmamento em Deus, e orando, e pedindo. E pedia para minha filha, que ela também sempre teve o coraçãozinho, e falava, filha, põe a mãozinha na cabeça da mamãe, ora aqui com a mamãe, pede para a mamãe sarar. E ela ficava comigo lá no quarto. E eu ficava juntinha, assim, eu pegava os dois e colocava o bebezinho assim no meu peito, e nós duas ficava cantando e orando e pedindo. E eu fui restabelecida, a minha felicidade, a minha alegria. E, e assim, e nesse momento assim que eu senti aquela fé dele que veio assim e me invadiu, eu falei, nossa, gente, isso aqui me libertou. Isso aqui é o que eu precisava ouvir, né? E eu precisava ter esse firmamento nele, porque é só ele que tem situações da nossa vida que é muito importante a gente esquecer, não focar na dificuldade, né? E ficar com foco nele, nele e nele. É isso mesmo, Alice. Por exemplo, que nem você tinha acabado de ganhar um bebezinho, né? Você estava ali no auge da felicidade e de repente veio essa situação, né, de perda de uma pessoa querida, né? Então, E aí, de fato, os 3 primeiros meses da mulher, depois que ela tem um bebê, é realmente crucial. Se não tiver realmente ali a família do lado apoiando, tem de fato uma grande chance da depressão invadir mesmo. Eu mesmo, assim, na minha família, já tive casos, mas não assim patológicos. Mas quando eu tive a minha pequena também, acho que foi na primeira semana, se eu não me engano. E me despertou, assim, algo muito estranho. Parece que passou um filme na minha cabeça, né? Eu também, assim, no processo, um mês antes da minha filha nascer, a minha sogra faleceu e ela morava aqui junto com a gente. Então, é também aí de Minas, aí o pessoal, assim, que a gente sabe que tem um coração enorme, né? Família do meu esposo, praticamente toda de Minas. E aí o que aconteceu? Eu tive assim, nos 8 meses da minha gestação, eu tive um abalo emocional muito grande por conta dessa perda, né? Então eu tava ali com o barrigão ali, enfrentando questões de velório, né? A gente foi também correr atrás dessas questões burocráticas, né? Para poder ali liberar o corpo e tal. Eu tava ali acompanhando toda essa movimentação e buscando ser forte nesse momento. Então eu senti um pouquinho ali na primeira semana também amamentando, que a gente sabe que amamentar não é fácil. Os primeiros dias não, ali é um desafio muito grande para a gente, né? E às vezes as pessoas que estão de fora não entendem, mas quando você tem aquele primeiro contato com a criança, aquela hora mágica, né? Até esses dias eu compartilhei uns stories falando sim. sobre isso. É um momento assim que não tem explicação. Então ali você tem uma troca muito grande de dons, é um momento que Deus fala muito com você. E aí você até É, esquece do parto, você até esquece das situações que você teve de dor e tal, e traumas, né? Mas quando vem aquela primeira semana, segunda semana, seja os seus 15 dias ali como mãe, acontece algo estranho, de fato. Passou um filme na minha cabeça e aí comecei a chorar sem ter motivo algum, né? E eu lembro assim que eu tava com muita força ainda porque meu parto foi normal. Então assim, lutei bastante, né, mas consegui para eu poder realmente experimentar e poder dizer depois para as mulheres o que seria ter um parto normal.
e eu senti o início da depressão. E aí, nesse início da depressão, que foi simplesmente algumas horas ali eu chorando, sem explicar, meu esposo me perguntava, eu falei, não sei o que está acontecendo. Mas naquele momento Deus falou comigo, isso é a depressão. Daí eu virei e falei, opa, não quero pra mim não, vai embora, né? Já saia daqui direto. E foi um ato muito rápido. E olha como é interessante, você falou dessa questão também, né? Do verbo, né? Veio assim a pessoa e falou pra você, não, né? Fez ali um momento de oração, verbalizou, colocou de fato a palavra de Deus e olha o poder da palavra, né? Então quando você verbaliza, você coloca aquilo como concreto, aquilo atua de fato na sua vida, né? Então você não tirou esse momento para reclamar, pelo contrário, você buscou a Deus, você pediu, você orou, né? Então Jesus fala, pedir mesmo, mas pedir muitas vezes, né? Não é só uma vez. E não abandonar ele, uma coisa que você também não fez. As pessoas muitas vezes falam, ai, Deus me abandonou. Não, somos nós que abandonamos ele. Então foi muito, essas ações, pequenas ações que você fez, né? Foi de fato porque dentro do seu coração já tinha esse arder pela palavra de Deus, esse arder pelas coisas do alto. Então isso te ajudou nesse processo. E com certeza você continuou fazendo isso. E a sua família também, né? O seu bebezinho ali. Então, como foi o seu segundo filho, você já tinha um também, então você também tinha que dar atenção. E a mulher, ela tem todas essas tarefas para fazer, são muitas coisas. E Deus, de fato, dá realmente muita força para nós que somos mulheres, porque a gente passa realmente por certos abalos, né, na nossa vida. E a depressão, de fato, ela vai alterar o humor, ela vai trazer para você, assim, um momento de desesperança. E você fez o contrário, você buscou a esperança que é Cristo, você buscou estar próximo da palavra, uniu-se com a sua família, e olha como isso faz diferença, né? Isso como é muito importante. E de fato a gente passa por essas fases, né? Até eu anotei aqui para a gente poder falar um pouquinho dessa questão da depressão. Existem 5 tipos de depressão, até eu falei alguns sintomas aqui, né? Então tem a depressão maior, que essa é um pouco mais grave mesmo, a mais grave que todas. Aí depois tem a distimia, essa é um pouco menos grave, né? Aí tem a depressão ansiosa. Se falou ansiedade, você já pensa, né? A gente só pensa, começa a pensar em questões do futuro. Então a gente se faz essa questão de ansiedade que nos invade. Então pode também chegar uma depressão. Coloquei também a depressão psicótica, né? Que ela é vinculada de fato a essa questão da depressão maior, tá? Então aí ela vai tipo dar delírios, alucinações, então tem outros sintomas que são um pouquinho mais fortes ainda. E a depressão pós-parto, que é essa que eu comentei agora, que é de fato, ela está ligada ali nos 3 primeiros meses, depois da gestação, depois do parto, e também essa questão está ligada com o trabalho de parto, porque assim, o nosso corpo, ele altera inteirinho para poder receber a criança. Eu falo aqui, muitas vezes eu compartilho, né? Tem mulheres que ela engravida e o corpo dela rejeita, né, o feto. Então, o corpo começa a fazer, nossa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Então, nós passamos por mudanças psicológicas drásticas. Então, é um momento que a gente precisa de muito apoio, de muita ajuda. Sim. É um momento também que a gente pode buscar um pouquinho de autoconhecimento. Eu usei esse método, eu usei muito, assim, pesquisas, sabe, fui buscar saber, dava algum sintominha, eu já ia pesquisar, procurava livros, então isso me ajudou bastante em todo o processo. Graças a Deus não tive nenhum problema durante a gestação. A única coisa que me afetou foi a insônia. De fato, eu tive, assim, um grande período aí, não conseguia dormir para nada. Amanhecia, claro. Só vim ter sono depois, porque a primeira semana com a criança você fica exausto, né? É uma coisa nova, uma nova rotina. Aquela correria, e aí de fato ali eu percebi que o sono não tinha como, né? Não tinha nem como segurar, o sono vinha, eu dormia ali amamentando mesmo. E eu quero que você fale também como que foi esse processo, né? Você ali amamentando, se você teve dificuldades, se as pessoas ao seu redor também contribuíram nesse momento, como que foi para você estar ali enfrentando uma depressão, uma perda, né, recente, e também ter que fazer todas as tarefas e continuar. Qual que é a força que você teve ali? Me conta também, eu quero saber um pouquinho mais aí, depois que a gente deu essa explanada um pouquinho da questão da depressão, porque ela quando invade, outra coisa também que eu quero falar que é importante, de fato, a gente precisa buscar médico, né, uma pessoa que vai diagnosticar, e normalmente eles vão medicar mesmo, né, porque não é só eu chegar aqui e falar assim, levanta da cama, abre a cortina e tal, não vai resolver. Então,
precisa de fato buscar uma pessoa que vai te orientar melhor e basear-se na palavra, não abandonar Deus nessa hora, que é a hora difícil mesmo, né? Então conta um pouquinho mais pra Nossa, gente é aí o desses fundamental. processos. Isso. Fica à vontade, porque a live é sua, é para você Pois é, transbordar, tá Dani, bom? aqui, obrigada. É, assim, eu acho que tudo foi relativo porque nesse período foi um período assim que eu fiquei mais sozinha mesmo, porque eu perdi o meu pai, aí nossa família, assim, meus irmãos foram, cada um seguiu, né, o seu caminho, foram estudar fora, foram trabalhar fora, e eu, como eu estava casada, né, meu marido trabalhava aqui na cidade mesmo, nós ficamos aqui. E eu fiquei mais sozinha com as crianças, que ele saía de manhã, só chegava à noite em casa. Eu acho que foi exatamente devido a esse isolamento, né? Porque eu sentia aquela vontade. Eu acho que já era assim, o mover, Deus agindo na minha vida, que ele falava assim, filha, sai, né? Sai, vai andar, você vai encontrar alguém e ele vai te falar para você, né, no seu ouvidinho, que eu estou aqui, né? Você tem a sua fé, a sua força, busca em mim. E foi assim, Dani. Assim, eu sou muito sensitiva, eu tenho intimidade com Deus, eu sinto Ele, eu presto atenção nas coisas, eu reflito sobre tudo que acontece e eu vejo em tudo que acontece na minha vida, eu chego nele, sabe? Assim, quando você fala, nossa, que isso aqui, eu tenho certeza, ele fez isso aqui agora, porque lá na frente eu vou ter essa convicção e vou conseguir visualizar, né? Porque a gente tem que visualizar, né? Não é só, às vezes, só pedir, 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 mas você tem que estar atenta para você enxergar a obra dele que foi feita no seu caminho. E aí agora eu fui aqui, estou um pouquinho nervosa, Dani. O que eu esqueci de falar da sua pergunta? Que ele fez o Viu? meu mover, né? Que eu saí, Isso. andei, a pessoa me deu o testemunho, eu recebi, aceitei, senti no meu coração e peguei firme, né? Falei assim, é com Deus aqui, é só Ele que cura. Ele é maior que todas as coisas, Ele é o Deus, né, maravilhoso, que Ele só quer o nosso bem, né? O melhor de tudo na nossa vida. E Ele já tinha me dado, né, os meus dois maiores presentes, né, que eram os meus filhos perfeitos, saudáveis. O Lorenzo, Dani, ele é um menino tão abençoado que, gente, assim, lá no hospital, quando ele nasceu, que a enfermeira, o primeiro contato, assim, que ela colocou ele perto de mim, que eu olhei aquele rostinho mais lindo, ele abriu o olho, ele estava com o olho fechado, assim, eu não sei, gente, é uma coisa, assim, surpreendente. Ele abriu o olho, me olhou, eu vi que ele me olhou, assim, ele abriu um sorrisinho, assim, ele riu com a boquinha. E todas as vezes que ele estava dormindo, eu chegava no berço, que eu era uma mãe vigilante, de minuto em minutinho eu ia dar uma espiadinha lá no berço. Aí, até para cheirar, porque é tão bom aquele cheirinho, né? Eu ficava ali, parecendo aquela mãe que fica só em volta da cria, né? Aí eu ia, chegava assim, pontinho de pé, a hora que ele sentia, não sei se é o meu cheiro, o meu calor, ele já abria a boquinha assim para sorrir. Ele acordava rindo, ele foi um bebê que não me deu trabalho. Ele era tão calmo, assim, ele me dava tanta paz. Olha se isso, porque Deus estava vendo, né, a minha dificuldade, né? É, se não é o mover de Deus, né? Ele colocou essa criança, né, tão esplendorosa, tão passiva, tão tranquila, né, um presente, e falou assim, ó, vai, cuida dessa mãe que agora ela tá precisando de você, né? E aí eu fui pegando aquela força deles, né, aquele amor, aquele carinho, e fui
já estava, né, firme nos firmamentos da palavra de Deus e fui me restabelecendo. Aí eu fui conquistando, fui já, né, tendo aquele ânimo de novo de fazer meus afazeres domésticos, de sair mais com eles, né, a rotina da casa. E logo depois disso, eu acho que foram, deixa eu ver, 3 anos, o meu esposo, por isso que eu te falo que Deus, ele prepara as coisas. Ele fez, assim, um negócio que ele abriu muito e entramos naquela crise, né, que nós tivemos no ano de, acho que 2019, se não me engano, né? E nós ficamos assim, praticamente nós perdemos tudo. E aí eu falei assim, gente, olha para você ver, Deus me fortaleceu, porque eu precisava ser forte nesse momento agora, porque a minha família estava passando por dificuldades, né? Eu tinha as crianças pequenas ainda, tinha o Rodrigo, né, que tinha perdido todo o trabalho dele, né? E eu falei, eu agradeci, falei, Senhor, agora eu entendi por que que o Senhor me deu aquela depressão lá atrás, porque eu tinha que ter força agora, porque a minha família estava precisando de mim. E se eu não tivesse tido essa experiência, se eu não tivesse firmado no Senhor, para o Senhor segurar firme na minha mão, eu não ia suportar, porque eu tinha eles, né, para mim ser a força para eles. E Deus fez isso. E eu falei, nossa, Senhor, agora eu entendo tudo que o Senhor faz na nossa vida. Tudo tem o dedinho dele, tudo tem um mover, tudo tem um porquê. E eu assim, às vezes eu demoro um pouco para entender, mas eu busco o entendimento. Eu ligo assim, sabe? Você igual você pegar as palavrinhas às vezes e ligando os pontinhos. E eu falo, ó, aquilo que aconteceu agora é por causa disso. Porque na nossa vida ele age assim. Ele trabalha, ele não quer ver um filho dele sofrendo, ele não quer ver um filho dele desgarrado, né? Ele quer ter o esplendor do filho dele aqui, né? Ele quer que o filho dele conte, né? Os seus, é, como fala, velho? Fugiu a palavra, tô até suando aqui É de assim, Deus, ele quer que a nervoso. gente deixe a porta escancarada para ele, né? Mas só para ele. Isso, Só ele tem a é, senha, só ele tem a sim, chave, né? sim, Porque o inimigo é é. assim, se ele achar uma brechinha, ele vai entrar. Nossa, E ele não pede uhum, licença, ele só entra. E Deus não, ele dá liberdade pra gente, né? Ele dá assim, ele deixa a gente à sim, vontade. Aí você fala assim, ó, Senhor, pode entrar. E reina. E já limpa tudo que tá lá dentro que tá fazendo mal, né? Então ele vai entrar, ele vai te trazer a felicidade, a alegria, ele vai fazer o ânimo voltar, né? Que tava assim, tava ficando apagadinha, e aí Deus vem, realmente acende aquela chama que já estava ali. Mas agora é uma chama maior, né? Porque daí você vai atingir quem tá do seu lado. Uma coisa que eu acho legal a gente destacar aqui é uma coisa que você não deixou de fazer, é movimentar. Então você estava sempre em isso, movimento. Você tá percebe vendo? É que a ele, depressão, se você corta o movimento, ela te domina. Aí você só quer ficar sim, deitado, você não quer ter uhum, reação, não tem um ânimo, não tem nada. Então eu não, percebi isso, que todos os momentos você estava, eu precisei sim, trocar uma fralda, estava em sim, movimento. Aí eu precisei sim, atender o filho ali, aí estava ali acolhendo ele dormindo, então você estava em movimento. uhum, E a depressão, ela não dá certo com o movimento. Então, se você realmente não, parou ali, né, estacionou, aí ela vem, te invade, aí começa a vir outros problemas. Aí você fica que nem o pessoal fala, né, a cabeça vazia, oficina do diabo. E aí você começa a nossa, pensar as coisas ruins, você já começa a pensar em suicídio, você já começa a pensar coisas terríveis, né? E a questão do suicídio, ela vai entrar muito por conta da dor. A pessoa, ela não quer se matar, mas ela quer acabar com a dor dela.
E a partir desse momento vem esses desejos, pensamento, aí essa oficina vazia que o demônio vai entrar, o inimigo vai entrar, e ele vai dominar e vai fazer com que a pessoa realmente vá partir para essa ação terrível que é tirar a vida. E aí o que você fez? Você dominou o pedaço. Você falou, não, aqui tem Deus, aqui ele está reinando, aqui eu tenho vidas para cuidar, né? Porque você ganhou um filho, você se tornou mãe, e você estava ali cuidando, né? Toda a sua atenção, seu cuidado, e você também estava amamentando, né? E até eu queria que você comentasse aqui quanto tempo que durou essa questão da sua depressão, que você considera que você estava de fato com a depressão ali te atacando, e aí depois qual que foi o período que você de fato percebeu que ela já afastou um pouquinho mais, e aí você voltou em si e começou a ter uma vida mais tranquila aí, né? Conta pra gente o tempo que durou tudo isso, né, para o pessoal ter uma noção do que é estar, né, com a depressão, do que é sentir. E você falou que você logo já deixou a medicação também, né? Por conta dessa questão dessa sua proximidade E, com Deus, né? Dani, ela foi assim, ela foi num período muito curto, porque foi no prazo, acho que uns 2 meses, porque foi na minha segunda consulta que eu já decidi que eu tinha é, ouvido, né, o testemunho do casal, e eu falei assim pro psiquiatra, né, que eu ia abandonar, que eu não queria mais, porque eu tinha muito medo da dependência, né, porque o remédio era tarja preta, a medicação era forte, eu tanto que eu tomava e eu não acordava para olhar o meu bebê. Eu dormia a noite inteira e eu acordava assim, assustada. Eu falava assim, nossa, eu não acordei para olhar o Lourenço, né? E ele foi tão assim, por isso que eu te falo que Deus age em tudo. Por ele ser tão calmo e tranquilo, ele não foi aquele bebê que chorava à noite para mamar. Ele dormia a noite toda. Então Deus falava, ó, meu filho, deixa a mamãe descansar que ela precisa. E ele dormia tranquilinho a noite inteira. Ele não me incomodava. E tanto que eu acho que se ele chorasse, como o remédio era forte, né? Eu não ia ouvir ele chorando. Mas aí tinha a Sofia e o Rodrigo, que eu dormia no quartinho junto com ele. Mas eu dormia a noite inteira, eu não acordava. Aí, Dani, o que você me perguntou? Tá vendo? Nervoso, mas eu esqueci. Mas sabe, Alice, sabe por que você não acordava? Porque você tinha cuidado do seu bebê. Ele estava limpinho, estava bem cuidado, Sim, estava tratado, né? sim, Que o bebê ele vai acordar de é, fato por alguma necessidade, né? Se o bebê começar ali, por sim. exemplo, fazer uma necessidade ali, a fralda porventura chegar a vazar, o bebê vai chorar naturalmente, né? Então ele vai querer também, às vezes ele só quer o seu carinho, só quer estar perto de você. Porque os 3 primeiros meses o bebê ainda considera que está dentro da sua barriga. Então ele não tem essa sensação ainda que está fora, né? Até porque ele está começando a Ah, enxergar você, ele sim. também enxerga ali Agora, 20 centímetros, bem pertinho, né? Depois que a visão dele começa a ampliar um pouquinho mais. Eu falo porque eu estudava muito essas questões aí, né? Então algumas coisinhas eu ainda tô recordo, vendo. mas eu acho bacana. Na verdade, ultimamente Deus está me suscitando para poder falar sobre essas questões, porque do meu livro, né, que é o Escritora Particular de Deus, é a parte mais forte, a parte de fato ali que eu relato o meu parto, né, a minha história ali, que eu tenho também algumas coisas que eu apliquei ali para poder engravidar. Foram 5 anos aí para conseguir a minha primeira pequena, né, que está indo para os seus 3 anos agora. Então, assim, foi de fato uma luta, né? Então, é bem. Até no finalzinho, eu vou deixar uma frase do meu livro para vocês, que é anterior aí ao capítulo pós-parto, né? Então, é bem bacana a gente falar sobre isso também. Eu imaginei que esse assunto ia pegar um pouquinho mais sobre essa questão do pós-parto, depressão pós-parto, né? Então, a gente precisa discutir um pouquinho mais sobre essas coisas, porque as pessoas não têm noção. Tem pessoas que acham assim, nossa, a depressão é frescura, né? Coisa da cabeça. Não é. Só sabe quem passa, né? E às vezes a gente Nossa, precisa de eu esse lembrei. apoio que falta, esse apoio que você teve e foi crucial aí para sua recuperação rápida, né? E de Foi fato, o uma depressão tempo, ela pode Dani. durar semanas, meses, anos. Por quê? Se ela não tiver um certo cuidado, se não tiver alguém ali junto, ela vai se estendendo cada vez mais. E aí, como eu falei, tem esses 5 tipos de depressão. Ela vai entrando num quadro um pouquinho mais profundo. Vai ficando cada vez. É que nem entrar num poço, né? Quanto mais fundo você está, mais difícil fica para você sair de lá de dentro, né? Então, as coisas vão ficando complicadas. Boa noite, Andréia, querida, seja bem-vinda. Então, é preciso que a gente cuide Eu, mesmo, né? o Pode meu falar, querida, tempo pode que eu transbordar. fiquei assim,
nesse estado bem ruim mesmo, que a depressão estava muito forte, foi um mês, uns 30, 40 dias. Aí a medicação fez efeito, né? Que foi a minha segunda consulta que eu decidi não pegar a receita para comprar, porque eu já estava firme, né? Eu falei, aí, Dani, aí com 3 meses, aí eu já estava indo nos cultos, né? Já estava livre daquele mal, mas foi 30, 40 dias assim que, nossa, era igual eu te falei, para trocar a fralda eu achava difícil, eu queria ficar só quietinha e mais quieta, mas querendo andar, né? Assim, eu queria sair daquela casa, eu não queria ficar ali dentro, que eu queria conversar com gente, eu queria ver gente. E, e aí, Dani do céu, a live aqui, eu toda cor de falar, Dani, A sua contar alma estava história. gritando pelas coisas de Deus, né? A sua alma falou assim: não, eu não aceito essa depressão, eu não aceito essa doença aqui. Então, por isso que você reagia, né? O seu corpo estava ali, porque o seu corpo estava passando por um processo de transformação. Quando você ganha o seu bebezinho, você ainda está ali, sabe, no auge, né, da sua gravidez. Tanto que o seu bebê, ele ainda sente que está dentro da sua barriga, e você está amamentando, você está tendo aquele cuidado, aquele contato com o bebê diariamente, né? E aí você precisa se movimentar também, né? Para você não ficar ali, de fato, aceitar uma depressão, aceitar um cansaço. Então, na verdade, não dá tempo para a depressão entrar, né? Porque os primeiros movimentos ali com o seu bebê é você e ele, né? Aí depois, por exemplo, seu esposo ele consegue já ir junto com você, te ajudando, né? Às vezes eu sei que tem muitas mulheres, eu vou falar isso aqui, vai destravar muita gente. Até eu peço que vocês compartilhem aí, tá bom? Tô vendo que tem pouca gente aqui. Esse assunto precisa expandir para mais pessoas. Um exemplo, por exemplo, no começo, né? Às vezes a mulher, ela não quer que o esposo ajude. Trocar uma fralda, dar um banho no bebê. Ela tem aquela certa insegurança, e isso é normal, porque é coisa da mulher mesmo, né? Do instinto dela. Aí depois que você vê que a coisa não é daquele jeito, né? Vai todo dia, toda noite. Quantas vezes, eu lembro que eu fazia relatórios de quantas vezes eu trocava fralda, porque eu queria saber, ter uma noção ali, era muito analítica, né? Eu queria ter noção olha, batia certinho ali, se os horários que eu trocava fralda, a amamentação, tudo certinho. Uhum, Então eu calculava para saber se a criança exatamente estava mamando o que precisava, né? E o tanto de fralda, porque eu chegava no médico depois, naquelas consultas de rotina, e eu falava, olha, tá fazendo bastante xixi, tá fazendo bastante cocô, vai trocando aquelas fases, né? O cocô ali da criança vai trocando de cor, né? Depois vai ficando um sim. pouquinho mais aromático, né? A gente vai percebendo com o tempo, porque o nosso leite vai alimentar. E aí o que acontece? A mulher, ela precisa ter um certo cuidado naquilo que se alimenta, porque vai diretamente no leite, né? Foram Sim, eu feitas tive várias esse cuidado pesquisas, também. inclusive, do leite materno com o leite fórmula. O leite materno, ele brilha. Ele é tão poderoso que ele brilha. Se você pegar o leite que é o normal, a fórmula, é fosco, não tem brilho algum. Por quê? Porque é Sim. uma tecnologia divina no leite. Então, Uhum. não sei quanto tempo que você chegou aí a amamentar o seu bebê, mas é muito importante, né? Você precisa realmente se estender um pouquinho. Às vezes as pessoas, eu falo porque eu ouvi crítica, sabe, Alice? Aí a minha filha estava chegando ali perto dos 2 anos, eu ainda amamentando, fui até 2 anos e 2 meses. Mas não foi eu que tirei a amamentação, foi ela que largou assim por si, sabe? Foi super natural. E aí o pessoal falava, ela vai estar aí grandona amamentando, vai ficar feio, né? Eu falava, não tô nem aí, né? Porque minha mãe, no caso, amamentou eu por pouco tempo, foram apenas 3 meses. E aí o que aconteceu? Durante esse processo eu tive vários problemas aí de alergia, respiratório, né? Então Uhum. eu falei, com a minha Uhum. filha isso não vai acontecer. Então eu já profetizei. Então o máximo que eu pude dar, eu dei para ela. E aí chegou um certo dia, ela já não estava querendo mais. Aí eu já ajudei também um pouquinho com a fórmula. E aí foi aos pouquinhos, assim, até um dia que ela nem estava pedindo mais, sabe? Então eu fui assim até a última tampa mesmo, né? E aí eu fui percebendo que foi bem tranquilo, sabe? Às vezes ela vê alguém amamentando assim, nem liga, sabe? Daí eu comecei a colocar assim, verbalizando também, por isso que eu tô falando esse assunto, né? Falei, não, ela tá tranquila, né? As pessoas falam, a criança vai ficar lombrigada e não sei o que lá. Não existe isso aí. É você que tem que colocar na sua cabeça. Fala assim, não.
tá tudo bem, é natural as coisas, né? Agora eu tô no processo de desfraude aí da minha pequena, né? Ela mesma tá pedindo pra eu trocar a fralda dela, sabe? Então assim, tá muito tranquilo. E aí eu falo, eu não preciso forçar, porque a natureza de Deus é perfeita, né? Então, o Sim, leite tem essa tecnologia divina. E aí o que acontece? Esse leite materno, ele vai fazer com que a criança tenha realmente mais disposição, mais energia. Muitas vezes o que acontece? Tem doenças que não chegam até ela por conta desse leite. Então, o leite é proteção, sim. né? Porque o leite é divino. E é aquele contato direto que você tem com a criança. Então, o que está dentro de você, você se alimentou, passa pela sua corrente sanguínea e invade ali o leite e vai parar na barriguinha do bebê. Aí a mãe fala assim, nossa, meu bebê tá tendo muita cólica, será que é o feijão que eu tô comendo e tal? Aí você tira o feijão e a criança continua tendo cólica. Aí você vai lá e tira um outro alimento, continua tendo cólica. É normal, porque ela está nesse processo ainda de desenvolvimento ali, né, do seu intestino, tudo está sendo transformado, né? Então, é Sim. devagar, tem que ter paciência. Algumas crianças demoram 4 meses, né, para regular o intestininho. E vai, tem que ter paciência, né? Porque ser mãe, né, amamentar, cuidar do bebê tem que ter realmente muita paciência, mas chega uma hora que o limite Nossa, estoura, né? Porque se você, por exemplo, mas acordar várias vezes à noite, você vai ter realmente assim. Tem pessoas que chegam a falar assim: ah, não quero ter mais filho por conta que é difícil. Não, difícil é mesmo, né? Não é fácil. Mas Deus nos dá nada a é fácil, força, né? Deus nos dá Nossa, realmente assim essa condição para poder cuidar da criança, né? E eu vejo que você fala dos seus filhos, você já sorri. Então isso significa que de fato você fez com amor, está fazendo com amor, e isso fez a diferença no seu tratamento. Por isso que você fez com que as nossa. coisas E, acelerassem, né? Pode e falar, outra querida. coisa da amamentação que você me perguntou, eu tive que tirar o Lourenço do peito com 4 meses, devido à medicação que eu ia precisar começar a ingerir, né? Os antidepressivos. Isso que eu ia te E falar, medicamento. eu senti muito que ele, assim, eu sentia que ele, eu falava, gente, porque a minha primeira filha, ela teve muito problema, assim, com leite, porque eu tive pouco leite no meu primeiro filho, não sustentava, eu tive que complementar, né, com leite industrializado. E aí ela não se adaptou e eu tive vários problemas de alergia, de rejeição no organismo dela. E aí eu já fiquei com aquele medo, né? Falei assim, nossa, meu Deus, agora eu vou tirar o Lourenço do meu peito, né? Que é o leite ideal dele, e vou ter que dar o processado. Mas como tinha um agir de Deus, ele foi uma criança que ele não teve alergia. Ele não deu. Porque eu já iniciei ele assim, uma dica aqui, que essa valeu demais. A minha mãe falava assim, eu vi um médico falando na televisão que a criança, quando ela tá, acho que era 6 meses, você me corrige se eu estiver errada. Você faz um buraquinho aqui no chão e senta ele ali dentro e deixa ele brincar com a terra. Dani, e a mamãe colocava ele todo dia, de manhãzinha, para tomar na hora do solzinho, no quintal. E ele foi uma criança que ele nem gripe ele pegou. E ele tinha tanto amor nessa terra que ele brincava o dia inteiro, depois que ele começou a engatinhar, que ele começou a andar. Ele foi uma criança que parecia um porquinho. Toda hora que eu ia sair, eu tinha que dar banho dele. Se eu ia ali no sacolão buscar uma fruta, eu olhava pro Lourenço e falava assim, nossa senhora, vamos ali, né? Tomar um banhozinho para nós correr ali no sacolão. E ele não teve assim, não fez falta. A terra compensou a falta do meu leite, né? Que era onde ele tinha acesso, ele ia ingerir, né? Os anticorpos, aí ele tirou da terra, porque a terra também é uma coisa divina, né? Feita de Deus, né? Que ela também tem o seu poder. Sim, verdade. A gente precisa ter muito contato com a terra. Até é engraçado você falar isso aí, porque teve uma época, eu trabalhava numa farmácia, então eu tinha contato com medicamento o dia todo, né? Passava, esses medicamentos controlados passavam na minha mão. Eu que liberava eles para o pessoal comprar, né? Eu tinha que fazer todo o registro lá, né, dos medicamentos. Então eu via assim o Sim, tanto de medicamento que saía, né? Era assim assustador o número mesmo, né? E muitos antidepressivos, inclusive. Então o que acontece? Eu lembro que chegou um certo momento que tudo que eu tocava ali, eu tomava choque.
mas tudo mesmo. Daí as pessoas ali que me orientavam, né, tinha também uns farmacêuticos bem assim, até um querido meu aí também recentemente aí, acho que tinha mais de 50 anos de farmácia também, chegou a falecer, né? E eu senti bastante a morte dele porque é uma pessoa assim, né? Eu gostava demais dele, né? Então ele me dava muitas dicas, muita coisa aprendi ali, inclusive, né? Fiquei 7 anos aí trabalhando no escritório de uma farmácia. Eu não vendia os medicamentos, mas eu tava na parte administrativa ali. Então foi um tempo muito bom na minha vida, né? Eu só saí de lá para poder continuar com a minha faculdade, dar conta aí da faculdade, né? 3 anos. Mas eu lembro que eu tomava choque em tudo, sabe? Daí eu recebi essa dica, olha, entre em contato com a terra, pise na terra, e eu não tinha esse hábito, sabe? Aí eu lembro que depois passou um tempo também eu vim construir minha casa, eu inclusive ajudei a aterrar a minha casa, né? Tive essa honra de ajudar no processo de aterramento, então eu fiquei praticamente o dia todo em contato com a terra, acho que eu até De pé exagerei. no chão. Mas é muito bom. Exagerei até. Mas é É, muito bom, a gente precisa ter contato com a Terra, porque nós somos ótimos, excelentes condutores de energia. E eu lembro que, sim. olha, fui fazendo aos pouquinhos isso daí e me ajudou bastante, né? Hoje eu já ficava até meio traumatizada aí, porque tudo, menina, eu encostava até numa pessoa, tomava choque. A pessoa também tomava choque, viu? Não era só eu, não. Era Não, e o terrível. choque é Porque eu grande, tava né, assim com Dani? muita energia, até precisava descarregar, sabe? Então, assim, você tá ali no momento assim, num escritório, você pensa muito, você usa muito a mente, né? E eu ali também estudando aquela correria, então assim, naquela agitação, isso me invadiu, né? Graças a Deus eu já me libertei disso também, mas foi assim uma fase terrível que eu passei. Mas tudo, sabe? Nossa, eu tomava choque de tudo. Por conta da descarga, né? Eu precisava descarregar um pouco essa energia que estava acumulada dentro de mim. É muito É, e importante a você terra é falar um isso. ótimo receptor. Sim, sim. Aí Sim, descarrega. E aí você sempre tá de calçado, né? Então você tá impedindo dessa energia sair por algum lugar, né? Então você fica retendo energia o tempo todo. Então é muito bacana você falar isso. E essa questão do medicamento, como eu falei, né? A gente não vai falar de nenhum medicamento aqui, porque não é essa a nossa ideia. Mas se você está com algum uhum, sintoma de depressão, se você está sentindo aí alguma coisa que te bate uma tristeza, sabe? Aquela essa coisa que te invade, você não sabe explicar, ou de repente você começou a chorar muito aí, sabe? Ou você passou, que nem a Alice, passou é, por um processo da perda de alguém, né? Que normalmente é um evento, né? Acontece um evento, é. alguma coisa, vem aquele choque, e aí você porque na verdade está ligado com as questões emocionais. Então, a questão emocional de fato é atingida e aí você vai ficando um pouco mais deprimido, vai ficando um pouco mais apático, né? E aí você já vai começando a perder a sua autoestima, você já começa a esquecer que você tem uma identidade de filho e filha amada de Deus, e aí é o momento de fato que essa doença que é grave, tá? É muito grave, ela vem, Muito invade grave. e aí, se você não tem o apoio da sua família, se você não tem alguém que entende disso daí do lado, realmente as coisas vão piorando, né? E eu falo porque aqui na minha cidade também já vi muitas pessoas passando por isso, né? E às vezes o que acontece? Precisa de fato de uma mão ali que vai segurar, né? Na sua e te conduzir a essa ajuda, esse apoio. E é muito importante, né? O relacionamento com as pessoas, que nem eu achei interessante você falando, eu queria sair, eu queria conversar com as pessoas. É excelente, gente. É, Esse é o melhor tratamento que existe, é um tratamento natural. Então, sim, o que acontece aqui, por exemplo, sim. se vocês me vissem há 8 meses atrás, nem aqui eu estaria, eu tenho certeza. Porque há 8 meses atrás eu Ô, estava Dani. bloqueada em relação ao digital, né? Porque o que me ajudou a desbloquear no digital foi eu ter entrado numa faculdade de tecnologia de gestão de TI, né? Que eu já tenho a formação de gestão empresarial. Logo, eu já fiquei grávida, então eu fiquei praticamente os 2 anos, né? Aí com a minha filha, cuidando. Aí que eu vim, entrei numa nova faculdade que estava falando de tecnologia. E aí eu comecei a despertar um pequeno interesse aqui pelas redes sociais, porque até então, para mim, rede social era algo muito ruim, porque eu via que, assim, muitos casais se separavam por conta disso, sabe? Por conta dessa questão de, às vezes, ali, a pessoa começa naquelas mensagenzinhas e tal, e aí você já sabe onde vai parar isso, né? Então, eu tinha uma relação com a questão da rede social nesse sentido, né? Que não era coisa boa. Depois que um dia surgiu uma proposta de eu trabalhar aqui no digital, daí eu falei, vou arriscar, né? Eu tinha um problema também em arriscar, né? E aí eu comecei a me lançar desafios e mais desafios. E aí que eu me encontrei com os livros. Já vamos chegar no livro da Alice. E aí que eu encontrei com os É, livros, já aqui no digital, e aí o livro falou assim para mim, você precisa lançar. E agora? Eu precisava aparecer, né?
Então, aí eu vim, então vou mostrar para vocês aqui já. Esse é meu livro, primeiro livro, tá? Porque eu já tô indo pro terceiro, tá? Escritora Particular de Deus. Como me tornei mãe e escritora. Por isso que a gente comentou bastante sobre o ser mãe aqui, né? Que isso também me ajudou. Então, eu passei por esse processo. Então, no meu livro eu explico um pouquinho de como eu conheci meu esposo, como de fato eu me tornei mãe e realmente escritora, que faz pouco tempo. E Deus realmente veio forte aí me mostrando que eu já tinha muito essa questão da escrita enraizada dentro de mim. E aí o que aconteceu? Comecei a escrever, buscar autoconhecimento, aquela loucura, sabe, para entender um pouquinho mais do que dentro de mim estava acontecendo, porque como eu falei, tinha passado também pelo processo da maternidade, então eu estava tendo alguns conflitos, né? Essa correria, esse tanto de coisa que a gente passa, e durante a minha Muita gestação novidade. eu estava assim com muito contato com Deus, né? Boa noite, Iva, seja bem-vinda. Muito contato ali, oração e rezando, colocava música clássica para minha filha ouvir na barriga, né? Então era muito engraçado, né? Cada momento que eu vivia ali, eu gostava de fazer só à noite. Como eu já não tinha muito sono por conta da perda, né? Eu tinha muito insônia, então eu ficava ali orando, rezando, sabe? Lendo os livros, né? Até um livro bem grande que eu tenho aqui, que é. Até esqueci o nome aqui agora, mas ele fala da questão do parto também, tá? O diário de bordo do parto, né? Da uma doutora também que eu acompanho ela Direto, aqui. Eu compartilhei esses dias nos stories. Então, o que acontece? A Eli me ajudou nesse processo e não fez com que, né, talvez eu ficasse até mais cansada. Então, é interessante. E aí, os livros, o que aconteceu? Eu precisei aparecer aqui na internet. Aí, eu fiz aí no dia 12 de setembro de 2021, fiz a minha primeira live, estreiei ali, tava meio quietinha, assim, meio, né, ainda com medo, pô, o filtro daqui do Instagram nem funcionou, né, mas fomos. Só sei que eu fiquei praticamente umas 2 horas ali falando. Então foi um destrave para mim, sabe? Aí escutando também o Pablo aí falando, né, que eu também entrei no PLD, Programa de Liberdade Digital, e aí ele Sim, falava que boca fechada mata. E aquilo me corroía sim. por dentro, sabe? Boca fechada mata. Falei, Senhor, e agora? Eu não sei o que eu vou falar. E aí você vem com aquela questão de um pouquinho de perfeccionismo, e aí o perfeccionismo, o que ele faz com você? Ah, você precisa estar certinho para você começar. Você precisa ter tudo no esquema para você começar. E não. O que você precisa fazer é só começar. Que nem a Alice fez aqui hoje. Até esses dias você já abriu uma live sozinha. Né? Você falou, não, eu preciso testar como que funciona isso daqui. Sim. Tá vendo? Você se lançou o desafio. Só precisa fazer isso. A gente nunca sabe onde essa mensagem vai chegar. A gente nunca sabe quem de fato está precisando dela. Pode ser a coisa, sabe, a coisa mais simples possível que tem dentro de você, mas que você precisa extrair. Por isso eu trago essa proposta. Né? A gente já fez tantas coisas aqui no digital já, desde aí mentorias gratuitas que eu também dei. Também tem o meu grupo aí que eu compartilho também conteúdos, também essas divulgações aqui das nossas lives. E a gente vai transbordando, até a Alice agora participou também com a gente do grupo Fonte de Luz, que nasceu na minha mentoria, Sim. inclusive, que é um grupo só para mulheres, tá? Mas tem para os homens também, mas esse daí é só para mulheres. Maravilhoso. A ideia desse grupo, gente, é de fato a gente desbloquear, transbordar, destravar. É muito poderoso. Eu falo que eu tenho experimentado muito isso, até a sua entrou aqui agora, né? Minha aluna também aí da mentoria de livros, também está escrevendo seu livro, a Alice também já está começando, e eu quero que você fale também como que está sendo esse processo aí, de você extrair a sua história, o que você está sentindo nesse processo, e se está sendo difícil ou não, tá? Eu faço, assim, várias perguntinhas, mas pode falar da sua forma, até só pra gente ter, assim, mais nortes aí, perspectivas. Como que está sendo esse processo? Nossa, Dani, está sendo maravilhoso, porque, assim, é mais uma forma, né, para mim limpar de vez meu coração, porque tudo que você repreende ali dentro vai te levando, né, a esse estado depressivo, angústia, ansiedade. Aí quando eu entrei no PLD, né, que eu conheci o Pablo e assim, a primeira live que eu abri o YouTube ali que eu assisti dele, ele já foi assim, direto no meu coração. Ele já mexeu muito comigo da forma como ele falava de Deus e como ele expunha aqueles conhecimentos que eu falei assim, gente, o que é isso? O que esse homem está falando Ele tem aqui? o dom de Então, incomodar, né, Alice? Ele incomoda bastante. nossa, ele mexe lá no Ele fundo. deixa a Aí gente eu falei assim, ah, desconfortável. ó, olha aqui, olha Deus aqui, vem cá.
presta atenção nisso aqui é para você. Aí ele fala assim, Vamos ó, o fazer seu a pior cura conteúdo salva alguém. libertadora agora. Né? O seu pior E, conteúdo salva alguém. Meu Deus, aí você fala sim. assim, putz, né? Dá aquela. É demais, Não, gente. Então a Dani, gente mas precisa. assim, eu vendo lá, mas eu não tinha a noção da dimensão do bem que isso ia me proporcionar na minha vida, né? Porque quando eu entrei no PLD, teve as 12 profissões e eu ainda ficava assim, nossa, qual o melhor aqui que eu vou fazer, né? O que que eu vou me identificar aqui? O que que a minha vida vai agregar, né? Na vida de alguém. Aí busquei nas profissões, aí fui até os livros. Aí nos livros eu me identifiquei, né? Falei assim, nossa, aqui agora eu vou extrair, né? É, no começo eu achei assim, mexeu muito comigo, né? Porque eu fui cutucar lá na feridinha, fui expor, né? A minha dor, fui falar, fui contar, né? Contextualizar. E eu senti, mas depois eu me senti liberta, porque me tirou de dentro, né? Me ajudou a entender, porque eu ainda não tinha aceitado, não tinha entendido a morte do meu pai. Quando eu comecei a estudar sobre o assunto, para me colocar no livro, né? Eu fui despertando para aquilo, porque assim, a gente não tem culpa, né? Cada pessoa é livre para fazer a sua escolha aqui, né? E a gente tem que respeitar e aceitar. E escrevendo olha, eu convivi com essa dúvida, assim, esses porquês, essa culpa, 15 anos. Quando eu comecei a escrever o meu livro, que eu fui estudar, fui ler sobre o assunto, e eu fui falando assim, nossa, mas não era da forma, né, que eu imaginava, que não é assim, e fui colocando, fui assim, eu peguei a folha e fui escrevendo, 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 e quanto mais eu escrevia, mais eu tinha entendimento, e mais aquilo me libertava, mais aquilo me dava alívio no meu coração, e eu falei, gente, isso aqui é transformador, é uma terapia, não É existe uma pura melhor. terapia. E escrever Não existe. é assim, é engraçado você falar que você falou mexer na ferida, né? Quando você está Sim. escrevendo, o que que acontece? Você vai mexer diretamente na ferida, sabe? É que nem, por exemplo, uma bala ali que está alojada ali dentro do corpo da pessoa. Você vai ter que fazer uma cirurgia ali, você vai ter que abrir e arrancar aquela bala lá de dentro. Sabe? É um negócio bem. Então, o que acontece? Na hora de escrever, é realmente uma terapia, é uma coisa que você vai ali extrair, é um processo de escavar, é coisa assim, bem essa linguagem mesmo, né? E ali É, você vai encontrar dores que estavam te incomodando há anos e você vai extrair aquela anos. dor. Você vai extrair aquela dor e você vai materializar. Porque o que acontece? Se a gente não escreve, Alice, fica só no campo da imaginação. Então Sim. aqui o cérebro ele não sabe o que é a realidade e o que é ideal, né? Então ele fica naquela coisa, ai meu Deus, será que é isso? É certo? Será que é errado? Então ele fica confuso. Então se você vem e tira, extrai, põe no papel, você vai enxergar, daí você já vai ter a visão ali, né? Então você vai materializar. E aí é o processo que você vai, nossa, eu tinha isso, eu não sabia. Nossa, isso aqui é uma Uhum. fórmula que saiu dentro de mim. Eu escrevi isso, por exemplo, se você começar a escrever hoje à noite, e aí amanhã você vem ler aquilo que você escreveu, você nem vai lembrar como que aquilo saiu, porque é muito forte. Uhum. E eu falo muito É. porque eu gosto muito dessa questão da escrita, porque Deus fala muito comigo escrevendo, né? Até inclusive para eu poder estar falando aqui com você, ele me deu um roteiro inteirinho, né? Então eu pesquiso um pouco para saber um pouco do tema da depressão, né? Porque não sou especialista nisso, mas trouxe um pouquinho para a gente poder deixar aqui. É como se fosse um storytelling, né? Não é só eu contar Sim. a minha história, mas eu trago um pouquinho de contexto, um pouquinho de embasamento para a gente poder Uhum. deixar aquilo mais interessante. A escrita do livro é assim também, tá? Então o que a gente faz é extrair, né? Ali a gente é curado. Então, se você está escrevendo, pode ter certeza, se prepara que você vai ser curado, tá? Aí eu falo também que é assim, para dar um puxãozinho de orelha também, né? Se você não quer ser curado, não escreva o livro. Então, continua aí com o seu problema, continua aí com as suas dificuldades, tá bom?
não escreva. Mas o escrever vai te dar essa condição, vai te dar realmente... É porque o escrever é uma decisão, mas aí você vai se enxergar ali. Você vai falar, meu Deus, isso saiu dentro de mim. E eu não tinha noção que isso estava dentro. Então é o momento que... Aí que saiu, curou você e vai curar outra E tem a pessoa. descoberta, né, Dani? A Tem descoberta. a Isso cura, tem mesmo. a transferência da dor, né? Porque você tira ela do seu peito, do seu coração e passa ela para o papel, né? E tem a cura, e tem a descoberta. É maravilhoso, viu? E é que não falei, por exemplo, ali é interessante. Eu usei muito essa técnica, né? Às vezes tinha coisas que eu não lembrava, né? Eu não lembrava ali na hora que estava escrevendo, aí eu ia lá com meu esposo e consultava ele. Falava, olha, essa parte aqui você lembra aquele ano que aconteceu? Porque ele é muito bom para lembrar de datas, né? Eu já sou um pouco mais difícil de. Eu lembro mais assim, nome, rosto, assim, eu lembro bastante. Se você puxasse uma historinha assim, eu já, opa, já lembro, né? Mas às vezes precisa dar aquele gatilho, né? Para você lembrar do fato. Então eu usava muito ele também, olha, me fala aqui que ano que foi isso daqui. Daí eu vinha lá, porque eu sou muito de datas, né? E interessante porque eu fui batizada no dia 6 de agosto, no mesmo ano que eu nasci. Então eu fui batizada bebezinha ainda. E no dia que eu comecei a escrever meu livro foi no dia 6 de agosto. E isso está registrado no meu livro. Então, para mim, isso é um símbolo. Oh, Então, eu lembro disso, né? sim. Interessante que, olha que coisa extraordinária. Quando esse ano eu fui chamada para participar do segundo livro, que é O Chamado, com 53 Ah, escritores, no dia uhum. 5 de janeiro, eu fiz uma mentalização. Olha, Senhor, esse ano eu quero palestrar, né? Mas eu não sei como que vai ser isso e tal. Eu coloquei isso no meu coração, coloquei isso nas mãos dele. Aí, no outro dia, eu recebi um convite para participar desse livro. Daí até a pessoa que me convidou, que foi o Marcelo, da editora Ego, né? Ele falou assim, olha, eu não sei como que tá aí seus projetos. Ele mandou um áudio, né? Não sei como que tá os seus projetos aí, se você já está palestrando, se você tem... Eu falei, opa, palavra-chave, né? Palestrar. Daí que eu vim entender o recado. E foi exatamente no dia 6 também, né? Aí eu falei, não, topou. Aí ele falou assim, ó, no outro dia eu já quero que você entregue. Então você só tem um dia para fazer o livro. O seu capítulo, no caso, né? Aí naquela mesma madrugada eu falei, já agarrei a oportunidade e fiz o meu capítulo e já no outro dia entreguei. Então olha que interessante as datas, né? Eu gosto muito de falar disso porque Deus fala muito comigo através dos números também, de horas também. Eu sempre estou observando muito isso. Por que eu falei nesse detalhe? Uhum. Porque Deus ele é simples e ele fala É, muito em detalhes. E as pessoas, por conta sim. da correria, do estresse, do cansaço, passa desapercebido, sabe? Não presta atenção nas coisas. Né? Até hoje a gente estava numa live lá, né, com o Leandro Almeida da Kelps, né? Você também estava É, participando agora há pouco de uma mentoria, né? sim. E aí teve algumas pessoas que tentaram invadir ali a live, atrapalhar a nossa situação, que a gente estava ali Uhum. num processo de Sim. entendimento. Olha como é profundo, né? O inimigo, ele não quer que a gente busque essas coisas, ele não quer que a gente Não. descubra aquilo que vai nos curar, que é o que está aqui dentro, né? Que está de fato. Eu falo assim que Deus, ele esconde muito bem os seus tesouros. Assim é também as nossas curas. As nossas curas estão bem guardadinhas dentro de nós. Só precisa que a gente faça esse processo, esse movimento, tome uma decisão de escrever e começar a extrair, né, aos pouquinhos, né? E vai cada vez que você extrai uma dose, né? Você vai sendo ali consumido por aquilo e você vai entendendo que a cura existe dentro de você. Até tem um colega aqui, o Alexandre Romero, ele coloca o livro dele, o título é esse, A Cura, Você é a Cura. E é verdade, né? Só que às vezes a pessoa fala assim, eu não quero escrever, não quero contar a minha história, não tem graça a minha história. Claro que tem. Aí eu falo que você precisa ter uma transformação. Uma transformação de vida suficiente para você contar a sua história e você trazer também alguma coisa de embasamento, você também puxar pessoas que passaram por aquele processo e você deixa de ser egoísta, né? Porque quando você não escreve, você de fato é Sim. egoísta. Você não quer que o outro seja curado. Né? E eu falo também, assim, numa das imersões que eu fiz Sim. aqui pelo Instagram, né? Que às vezes a pessoa, ela precisa ser curada, mas você está segurando com você a cura. Então você não sabe o Uhum. grau que isso vai chegar. Né? Então as pessoas estão esperando você escrever o seu livro para ter aquele antídoto e serem curadas. Então é muito, sabe, é muito forte. E as pessoas falam, mas eu não sei por onde começar. Primeira coisa é tomar uma decisão. Vai escrever ou não vai? Primeira coisa.
decidir escrever. Depois você vai entrar em Tá contato com Deus certo. mesmo. Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu extraia? E começa a fazer essa terapia, sabe? Contar ali, relatar a sua história, contar alguma coisa que você viveu, uma transformação que você teve. Olha, se você que está aqui na live, você é mãe, pode ter certeza que você tem muita história para contar. Você tem muitas fórmulas para contar, muitos comos, eu falo, né? Então é importante que você extraia, é importante que você valorize a sua história, tá? E pense no outro, que alguém está esperando você escrever, tá? E a sua cura está escondidinha ali no livro. Ah, mas eu fiz o primeiro livro, não aconteceu nada, foi natural para mim. Então faz o segundo. E assim vai, e não para mais, né? Porque pensa comigo, num dia quantas coisas você não vive? Muita coisa. Então nós temos histórias Nossa, em excesso para contar. Aí, por exemplo, eu tô com 33 anos. Quantas histórias eu não tenho nesses 33 anos? Né? Você, Alice, também tem a sua idade. Tantos anos. Olha só. Então eu penso assim comigo, imagina você escrevendo um livro por mês. A minha meta é escrever um livro por mês. Porque naquele mês acontece oh, tanta coisa, né? E aí você vai ali desenvolvendo, porque eu lancei em dezembro, daí eu lancei o físico em dezembro, né? Eu lancei o digital em setembro. Depois nós viemos aí no 300 em um, né? Que foi o movimento que o Pablo com a Elisângela criou. E aí a gente lançou lá no dia 22 de dezembro, lá no Resort Digital. E aí eu vim, já em janeiro eu recebi a segunda proposta do segundo livro. Falei, opa, já lançamos agora no dia 21 de fevereiro e já estou escrevendo o meu terceiro. Esse terceiro vai ser poderoso, hein? Vai ser frases com olha, explicações e tarefas. Já tô com 19 páginas. Só algumas horinhas aí que eu fiz. Eu investi acho que umas 4 horas só e já fiz 19 páginas. Ainda tem muita coisa para colocar lá, mas vai ser bem bacana também. Porque essa é a ideia da gente levar reflexões, pensamentos. Eu tinha muito isso, sabe, Alice? Será que o que eu vou falar vai ser interessante? Então você fica com essa necessidade de aprovação, né? Que o outro vai pensar do que eu vou falar. E aí a gente se engana, né? E aí não, você precisa de fato nossa, falar. Claro, você não vai agredir ninguém, sim. mas você vai falar o que está dentro de você que está aí, sabe, ardendo que precisa sair. Então começa aos pouquinhos fazendo uma legenda, começa fazendo uma postagem, começa fazendo uma live. Se você tem dificuldade para fazer uma live, convida alguém aí que já tem um pouco mais de experiência e faz que nem a Alice aqui, né? Você tem um apoio, aí um pouquinho você fala, depois a pessoa fala, você traz alguma outra opinião e vai fazendo esse debate, Sim. nessa discussão bacana que vai ajudar alguém. A gente precisa trazer esses temas, né? Então, essa é a ideia. A gente, se for ver, a gente vê aqui na internet muitas coisas jogadas ao vento aí, né? Que não serve para nada. Mas para nada mesmo. Você pode Nossa. jogar no lixo, direto. Hum, Então, aí, por uhum. outro lado, você vê o tanto de pessoas boas que estão produzindo conteúdos para ajudar o outro. E vou falar uma coisa a mais aqui, um bônus, né? As pessoas entregam muito mais no gratuito do que no pago. Muito mais. Sim, Só que o que muito. acontece? A gente precisa, que nem no caso nosso, que essa live ela fica gravada e amanhã ela estreia no YouTube. Olha, você vai estar em duas plataformas, hein, Alice? Olha a responsabilidade. Oh, Tá? Então amanhã ela vai nossa, estar lá no Dani. YouTube, estreando às 15 horas. Então, se você, por exemplo, quer assistir por lá, né, ou quer também compartilhar com mais pessoas, porque eu vejo que as outras Sim. plataformas também é fácil de compartilhar. Eu sei que muitas pessoas Aham. não têm o aplicativo do Instagram, então facilita a vida, né? Então a ideia é essa, Nossa, ter mais muito. alcance, a mensagem ir mais longe. E aí outra pessoa vai falar assim, nossa, ela conseguiu fazer, eu também consigo, eu também posso, por que não? E aí você é despertado, né? Até a Sueli tá aqui na live também, minha aluna. Ela foi despertada, já tá aí procurando as pessoas que querem fazer lives com ela, sabe? Tá correndo atrás aí, cuidar da saúde. E é assim mesmo a vida, a gente vai estar cada vez mais em movimento. Você não pode parar, tá? Então a gente não pode se sentir aí também abandonado, porque nós não somos abandonados, tá? E é aquilo que você Não. falou também na questão da rejeição, né? Achei tão bacana você falar que você não rejeitou seu filho. Esse, inclusive, é um dos Não. sintomas que a depressão pós-parto faz. A mãe começa a rejeitar o É, filho e você não passou por isso. Graças a sim. Deus, Deus te Não, libertou dessa, graças dessa a fase. Deus. Então, e eu queria que Sim. você me contasse agora mais um pouquinho também do seu livro, aí se você já escreveu algumas páginas, como que está o desenvolvimento, se você já tem aí uma perspectiva de título que você quer falar, me conta um pouquinho aí. É, Dani, já escrevi bastante aqui, já saiu muita história. Agora acho que nós já podemos ir para o processo de revisão aqui das vírgulas, dos pontos.
Eu acho que já vai dar muito em breve aí para a gente editar o meu livro. E assim, Dani, você estava falando aí, vem na minha mente assim, que as nossas mãos, elas também são instrumentos de cura, né? Porque, assim, os médicos, eles nos auxiliam, né? Nos curam, nos operam, nos restauram com as mãos, né? Deus curou com as mãos, né? Na igreja, quando você faz as orações, né? Que a pessoa às vezes não está presente, mas você direciona as suas mãos no processo de cura. Então, quando a pessoa busca, né? Tem essa vontade de tirar aquele sofrimento, eu acho que a mentalização, né? Ela coloca a mão no coração e tira aquela dor, arranca e passa ela para o papel, né? Porque ela vai curar outra pessoa que também está passando por aquela mesma dificuldade que às vezes no momento ela não tem essa compreensão. Ela não tem. E Deus usa a gente para isso, né? Ele usa a gente, fala, ou num toque, num gesto, numa palavra, numa frase, né? Como a gente lê um post, né? Você ouve uma letra de uma música, né? Você é curado. Então, a escrita, às vezes a pessoa não valoriza um livro, né? Mas ele não sabe ali o quanto de riqueza e o quanto de sabedoria aquelas folhas ali pode proporcionar na vida dele. Ele pode ser transformado, curado, ele vai ter um nível de mentalidade, né, maior. E aí você perguntou, qual foi a outra pergunta? Você me perguntou se eu já Se escrevi, você já tem uma já estou. expectativa do título do seu livro, se Ah, você o já tem título. Pois se tem é, assim uma Dani. perspectiva, algo próximo, aí o pessoal ficar curioso para querer comprar o seu livro já, hein? Já vai fazendo a propaganda dele aí. Eu pensei muito assim, em incentivo a isso que eu estou te falando, porque as nossas mãos, elas curam, né? Para a pessoa retirar a dor com as mãos, para passar para o papel. Deixa eu lembrar aqui o título do meu livro. Eu fiz 3 títulos, mas um mexeu muito, que a, a minha história termina quando a sua começa. Então, no meu exemplo de vida, né? Ele vai ter ali aquela perspectiva, ele vai ver o meu processo, né? Como que eu consegui, o que que eu fiz, né? Quais foram as minhas ações, o que que me deu força naquele momento, e depois que ele teve acesso a esse conhecimento, a história dele vai servir de exemplo para outra pessoa. Isso que você falou das mãos, Alice, eu acho tão importante, porque eu tava numa live esses dias com a Elaine, né? Que ela, inclusive, vai fazer uma live com ela na segunda-feira, Elaine Mídio, né? Ela também é escritora, tem uma editora também chamada Kairos, e ela falava isso. Você ora pelas suas mãos? Hum, Olha que interessante. Eu falei, verdade, né? Ela até colocou assim, o pessoal, né, na parede, assim, falou, ó, você orou hoje pelas suas mãos, agradeceu pelas suas mãos? Olha só. sim, E é o que eu falei da questão dos detalhes, né? Às vezes tá ali, entra no modo automático, né? Você faz as coisas tudo sem perceber que tá sim, fazendo, a hora que vê você já tá dormindo, o dia passou, né? Então é muito importante, as nossas mãos, elas têm esse poder de cura de fato, porque a gente faz a imposição das mãos, né? Não existe oração maior do que a oração de um pai e de uma mãe para um filho. E eu achei bacana que você então, falou em certo momento que o seu filho também impunha as mãos na sua cabeça. Então quer dizer que sim, eu e a fiquei, criança, ela tem uma proximidade muito grande com Deus. Eu até costumo falar que ela vê os anjos sim, ali, e vê mesmo, porque você vê a criança sim, sorrindo ali, né? Aquele sorriso inexplicável. E é esse contato que ela tem mesmo com as coisas de Deus. E eu fico assim fascinada de ver a criança, acho que minha bateria tá acabando aqui do computador, eu vou conectar aqui, tá? Mas pô, eu vou falando. A criança tem essa conexão direta com Deus, né? Então, se a mãe também está conectada com a criança, olha só que poder que não há ali. E aí você não precisa querer nossa, recorrer a coisas externas, que eu vejo que muitas pessoas têm esse costume de levar crianças em lugares indevidos. Ah, porque a criança está com isso, está com aquilo. Não.
A mãe, o pai tá ali, sabe? Impõe a mão, vai rezar pela criança, as coisas vão acontecer. E a fé, você acreditou e você foi lá e fez, né? Você acreditar mesmo sem ver, que a fé é isso, né? Você não precisa ver, né? Mas Deus está ali com você o tempo todo. Essa força que você extraiu daí de dentro foi de fato da sua fé, dessa sua perseverança, dessa questão de você estar em ação, em movimento para as coisas de Deus, e Deus falou com você, né? E vai falar muito mais. E esse processo da escrita, só pegar o meu cabo aqui, esse processo da escrita vai te ajudar ainda mais. E olha que interessante, Deus te fortaleceu para que você chegasse hoje a falar que vai escrever um livro, e esse livro vai impactar milhares de vidas. Vai chegar em lugares que você não tem nem noção, não é verdade? E eu tô muito feliz em você poder, assim, eu queria que você falasse um pouquinho agora para mim, qual que foi a sua experiência de estar aqui numa live, compartilhando, assim, coisas tão íntimas, né, sua aí, sabe, como que foi para você, como que está sendo aí, e eu queria que você já deixasse um compromisso público aqui também, se você vai estar aí fazendo as lives semanais, como que vai estar sendo esse seu processo, e se alguém aqui na live também sentiu de convidar a Alice para fazer uma collab, também já puxa aí pelo laço, tá bom? Para ajudar ela, porque a gente precisa ajudar as pessoas, tá? É isso que eu tô fazendo aqui. É muito simples perto daquilo que eu ainda posso fazer, tá? Então, o que eu fiz aqui, isso, inclusive, esse quadro, Conte a Sua História e Transforme em Livros, foi o próprio Deus que me falou. Eu quero que você faça uma live a mais e que você traga esse tema, trazendo para você também desbloquear na collab, que eu também estava desbloqueando, né, Alice? Que eu só fazia as minhas aulas. Inclusive, a minha aula é de sexta-feira, mas amanhã daí vou ter um compromissinho aí na sexta, vou ter que transferir para o sábado, tá? E aí eu comecei também a receber muitos convites das pessoas para fazer collab. Normalmente eu faço na segunda-feira, né? Convites. Mas essa minha collab, no caso, eu convido você, convido as pessoas também que estão engajando aí com livros, pessoas também que querem contar a sua história, destravar também. E essa é a proposta. E eu vi que está sendo muito transformador. Deus está me ajudando muito nesse processo. Ele sabe que eu gosto de ter um roteirinho, ele sabe disso, né? Inclusive, ele me dá coisas. A hora que eu termino meu roteirinho, assim, que é uns norte para eu poder falar aqui com vocês, né? Com você também, eu falo assim: meu Deus, essa live vai ser poderosa. Já vem assim para mim, sabe? Eu sinto a live antes de eu fazer. É muito forte. Por isso que eu falei para você, ó, já deixa a bateria bem carregada, coloca um foninho, porque vai ser poderoso. Pode ser que a bateria não aguente, né? Porque o poder de Deus, ele age naturalmente e vem com força total, né? Então, assim, eu tô muito contente de poder ver você assim sorrindo. Até uma proposta que eu vou te dar, hein? Comece a sorrir bastante, postar nos seus stories, alegria mesmo, sabe? Compartilhar. Até porque o Pablo fala, né? Quando a gente acorda de manhã, você já tem que acordar sorrindo e dormir sorrindo, né? Para o seu cérebro entender que as coisas deram certo naquele dia. Então me conta como que foi essa sua experiência, como que tá sendo para você fazendo essa live comigo. Você já tinha estreado aquela sozinha, né? Então você já tinha experimentado um pouquinho. Mas vamos considerar que essa é a primeira, né? Que é essa que você veio com força aí, relatando ponto a ponto da sua história. Como que tá sendo aí? Eu quero você saber aqui, eu tô curiosa. Como que tá sendo pra você? Tá sendo transformador, apesar do nervoso aqui, toda pra ver aí, tá até suando. Dani, por que a gente fica assim, né? Nesse estado tão nervoso, aflita, né? Isso é porque é uma coisa assim que é a minha vida, né? Que está sendo exposta aqui, então não tem porquê, né? De eu ficar com esse nervoso, essa aflição. E tô vendo ali, minha filhinha linda, ó, compartilhando e comentando na live da mamãe. Obrigada, filha, um beijo pra você, mamãe te ama. Qual que é aqui? A Sirlene? Não, a Yuna. Ah, tá. Isso aí. Tá vendo? É assim mesmo, a família inteira ajudando, compartilhando. E você viu, isso que você fez hoje, Alice, é o transbordo, tá? E o transbordo, ele faz isso com a gente. A gente vai ficar um pouquinho nervoso mesmo, que é normal, sabe? Que não é tão normal a gente estar diante de uma telinha, né? O normal, na verdade, a gente tá em contato com as pessoas na parte física, né? Você visitar, você ir ao encontro do outro, você estar em saída, né? Que é realmente a gente ser igreja onde a gente pisar, né? Então, aqui o digital, ele tem essa proposta de ter esse alcance, né? Um pouco maior. A gente não precisa nem sair de casa. E a gente pode estar transbordando. A gente tem essa facilidade. Antigamente não tinha isso.
Hoje em dia está tudo muito mais prático, a gente consegue ajudar as pessoas sem estar no mesmo local físico, né? Então é muito bacana isso. E eu queria agradecer muito você, e eu vou falar também a minha frase final aqui, também vou deixar uma mensagem assim para vocês, lutarem pela vida, tá bom? Até o fim, tá bom? Não desistam por nada, tá? Então, assim, às vezes eu sei que tem pessoas que vai falar, isso aí é frescura, isso daí não sei o que lá. Gente do céu, esse é o momento que a gente precisa de ajuda, de muito apoio. De Por isso que eu muito falei várias apoio. vezes esse assunto, Muito, porque é muito. importante, tá? A gente precisa tomar muito cuidado nesse processo, tá? Então, ajudar o outro é muito importante, tá? E aqui a gente não só se ajudou, como ajudou tantas pessoas que passaram por essa live, tá? Então, eu quero deixar uma frase do meu livro, que é o livro que antecede ao capítulo 18, que é o pós-parto. E fala assim, ó: saiba que a dor pode durar uma noite ou madrugada, mas a paz e a alegria vêm pela manhã sem dúvidas, tá? Sem dúvidas alguma, tá? Então, se você está passando por um momento Sim, tá. difícil, por um momento de escuridão, talvez, tá? Saiba que a alegria, a paz vem pela manhã, pode certeza, tá bom? Então, durma em paz aí, coloque todas as suas perturbações no pé da cruz mesmo, sabe? No pé de Jesus ali, para que ele leve e te dê assim, o conforto, te traga realmente a paz que você precisa, porque o que a gente busca muito é a paz, é a tranquilidade, né? A gente vê aí os países aí em guerra aí, né? Porque não estão em paz dentro deles, Ó, tá? Então eles estão sim. externalizando só aquilo que está dentro deles, eles estão em guerra dentro deles. Não, eles não têm Deus, porque quem pensa em fazer guerra não tem Não, Deus, sabe? não. Então, eles se transformaram em guerras e só pensam em destruições. E a destruição não vem de Deus. A destruição não vem de Deus. Então, a gente Não, porque precisa Deus buscar, de constrói, fato, né? é, Deus constrói, Ele é o Criador, tá? Então, Ele não vai destruir nada. Ele podia até destruir o inimigo, nem isso Ele fez. Ele colocou numa morada lá para ele, ó, fica aqui quieto aqui, tá? Então, Ele podia ter Uhum. feito isso com um piscar de olhos. Só pensou, já aconteceu, né? Então, e não fez, por quê? Porque ele criou. Tudo que ele criou, né? Ele criou. Então não tem como a gente questionar. Uma coisa que eu falo também, o pessoal quer questionar Deus, né? Não faça isso, tá? Não faça Ó, porque a gente não precisa entender Deus, só precisa experimentá-lo, viver ele. É o que você tem feito, tá fazendo e vai continuar e fazendo, tá? Então, sensibilizar, né? A pessoa tem, isso, sensibilizar. né, tá? Então, Porque se ela essa não minha tiver frase eu queria deixar para sensibilidade, vocês. E eu quero que você deixe também uma última mensagem para o pessoal, né? Que pessoas que talvez já passaram por esse processo de depressão, ou pessoas que estão percebendo alguns sintomas aí que nós citamos aqui, que talvez esteja nesse quadro também, tá? Então eu quero que você deixe uma mensagem de ânimo aí, para que essas pessoas se fortaleçam naquilo que você vai falar e não tenham medo, tá bom? Não tenham medo de enfrentar uma telinha aqui para contar a vida de vocês, tá? Comece aos pouquinhos, é normal. Não queira assim, quero fazer tudo um dia só. Não. É processo. Vai comemorando os seus micro resultados, isso é importante, tá? Até a gente viu no nosso grupo Fonte de Luz, a gente começou a comemorar os resultados agora. Eu falei, pessoal, todas as nossas reuniões agora, eu quero que vocês falem o que vocês adquiriram de resultado. Porque a gente precisa comemorar. Senão a gente chega numa reunião, as mesmas coisas, por exemplo, a gente não, né, traz um tema e todo mundo vai embora e acabou. Não, o que você está tendo resultado de fato? Você conseguiu perder aqueles quilinhos que você estava querendo perder, né? Que não vai nem perder, eliminar. Né? A gente tem que eliminar. Então, se é, você está em é, movimento, você vai sempre estar eliminando, né? Então, a gente precisa eliminar os problemas, eliminar aí as coisas. Né? O meu esposo fala direto que o problema, para as pessoas, eles são praticamente iguais, só muda de endereço, né? Então, quero que você deixe a sua mensaginha final, tá? E esse compromisso público. Você vai começar a fazer suas lives, suas postagens também, seus stories aí, compartilhando com as pessoas um pouquinho aí que você vai aprendendo dia a dia, tá? Vivendo sempre o hoje, tá bom? Não queira assim viver o amanhã, né? O que eu posso compartilhar hoje? O que eu vivi de experiência hoje que pode ajudar alguém, tá? Então quero que você deixe aí sim. a sua mensagem aí, tá bom? No final. As pessoas, elas têm que ter primeiro a decisão, né, Dana? Decidir que Deus é o único Salvador, Ele é que nos sustenta, Ele que nos ampara, Ele que nos guia para o caminho certo. E ter essa convicta certeza que quando
buscar Ele mesmo no fundo do seu coração. O que você deseja vai acontecer, porque isso só depende de você, da sua decisão. Quando você decide, Deus trabalha, Deus age, Ele está te tocando, Ele está te movendo, Ele está te apontando o caminho, mas Ele precisa que você dê o seu passo. Ele precisa que você decida andar na mesma direção que Ele está te apontando. E que as pessoas não percam a fé, porque talvez está faltando só a sensibilidade de você ser mais atento, de prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, que você vai ver o dedo de Deus na sua vida, no seu relacionamento, numa pessoa que você, né, conheceu, você, às vezes, dentro de um ônibus, né, às vezes a pessoa te fala uma palavra que às vezes te conforta naquele momento, te dá um, né, te cutuca, fala assim, ó, né, Deus existe, Deus é maravilhoso, Deus cura, Deus transforma. É isso, Dani, é fé, muita fé. Eu quero agradecer muito você, assim, as suas palavras de fato foram assim, transformadoras, tá? E você, com tanta simplicidade, passou pra gente a beleza de Deus, né? Porque a nossa imagem, né, ela mostra a beleza de Amém. Deus. Nós não somos imagem e semelhança dele. Só que muitas vezes nós ficamos Sim, apagadinhos, murchinhos, né? A gente acaba não mostrando essa beleza que vem de Deus. Por isso que a nossa boca aberta, falando aqui, transmitindo mensagens poderosas, pode ajudar muitas pessoas, né? Aqui tem uma mensaginha também aqui da Silene, né? Dani, benção te ouvir, mas alegra muito meu coração ver essa sabedoria em pessoas falar isso mesmo, com essa paz na voz. Olha, tá vendo, Alice? É isso que eu falei pra você. A sua voz, ela é tão calma, tão tranquila, que só de te ouvir, a gente já sente a paz, tá vendo? Uma mensagem dessa daqui a gente não pode perder, Alice, não pode perder, entendeu? Então são os feedbacks aí da nossa live. Eu quero tirar um print com vocês aqui pra gente poder registrar. Eu quero que vocês coloquem nos seus stories, mostre para as pessoas o que vocês aprenderam aqui. É muito importante, tá? Vocês levarem um insight, um aprendizado. É a forma que vocês aqui vamos agradecer, transbordando aquilo que vocês aprenderam aqui, tá? É algo tão simples, sabe? Tão singelo, mas eu peço que vocês façam isso de coração. Compartilhe com as pessoas aí também depois a live. Eu vou subir ela, tá? Ela vai ficar gravada. Relembrando que amanhã também ela vai estar no YouTube às 15 horas estreando, tá bom? Então também vou compartilhar aqui nos stories o link certinho para vocês, tá? Participe, engaje, envolva as pessoas aí em projetos, tome a decisão de escrever livros, comece de fato aos pouquinhos aí, mas não pare, tá bom? Não pare, comecem de fato a execução, porque Deus ele age no movimento. Isso aí eu já provei várias vezes aqui nas lives. Eu executando as minhas escritas, sabe? Às vezes eu participo de uma reunião, eu não consigo ficar para mim. Eu vou e faço um resumo e compartilho. Depois eu só vejo os feedbacks do pessoal falando, nossa, isso daqui mexeu comigo. Nossa, isso foi exatamente, foi feito para mim essa legenda. Então a gente sabe, Deus age poderosamente em cada ação que nós fazemos, tá? Então quero agradecer sim. demais aí. E já vou deixar um convite aí, viu? Mas para as próximas vezes a gente vai fazer mais lives, com certeza, tá bom? Quero que você Tá, também com vai aos certeza, pouquinhos toda aí perdendo semana. medo. E a gente vai trazendo outros temas, né? Depois, quando você tiver um pouquinho mais avançado Sim, na escrita do seu livro, também a gente pode trazer um tema aí, tá bom? Vamos tirar um print, eu vou tirar os ok, dois aqui Dani, com eu os que te comentários agradeço. e vou tirar também sem os comentários, tá? Vamos pro print aí. Ver se eu vou conseguir aqui. Tá? Foi aí? O meu às vezes parece o volume, sabe? Ele atrapalha um pouquinho. Deixa eu só tirar um pouquinho o comentário aqui, tá? Tira. Aí agora vai. Vamos lá. Tirar mais um. Aí, aqui foi. Quero agradecer demais Deu? vocês que estavam aqui na live. Eu vi que vocês engajaram bastante, compartilharam, pelo que eu percebi, que passou muitas pessoas aqui. Então é isso mesmo. A gente faz o pouquinho que é a nossa parte e a gente com certeza aí vai transbordar na vida de muitas pessoas. Alice, gratidão demais. Fica aí meu Eu que te abraço de 40 agradeço, segundos para você Dani. aí, tá? Um beijo no seu coração e continue com Obrigada. esse Um sorriso, beijo. levando alegria para as pessoas e compartilhando aquilo que você viveu. Pega, por exemplo, todo dia aí um pouquinho, um fato que você viveu e comenta, olha, aqui nessa situação eu fiz isso.
fiz aquilo, e vai devagarzinho, sabe? Vai destravando mesmo, Sim. compartilhe um pouco do seu dia a dia com as pessoas, olha, o que eu faço nessa situação? Então vai ajudar muito, tá bom? Então agradeço você, querida. Se Obrigada. deixar, a gente fica Eu aqui que até amanhã, agradeço. né? Dani, Mas a gente precisa fica terminar mesmo. a live para a gente ter mais conteúdos para a gente conversar mais para frente, né? Então é muito importante, tá? Então, Sim, gratidão, querida. tá. Vocês que estão aqui também, que vão assistindo gravado, fiquem com Deus, tá bom? Tenham aí uma semana abençoada, um restinho aí de semana abençoado, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.